mais oeste. Hora do ancião. Velhos são os trapos. Cá estamos de volta para a Hora do Ancião, neste especial antes do Natal, quarta-feira, 8 de dezembro, são 22 horas e 22 minutos e vamos então para a última parte da Hora do Ancião e não esqueçam que no final do programa, como é habitual, irei dar sugestões de atividades culturais e recreativas para fazer no fim de semana. Ora, Paulo Prudêncio, relativamente a tudo o que estávamos a falar, há aqui um conjunto de situações que são muito importantes e que afetam direta ou indiretamente o sucesso escolar, quer por parte do aluno, quer por parte do professor, mas há um fator que é inolvidável, que é a questão da indisciplina e que sempre marcou, mas desde há alguns tempos, se calhar com maior incidência a partir dos finais dos anos 90 e com tendência para vir aumentando, que é a indisciplina. E a indisciplina, como nós sabemos, verifica-se de todas as formas. É a questão do vocabulário, é a questão da atitude, a questão até da indisciplina dos horários, a indisciplina das regras. Fala-nos um pouco sobre esta temática e as incidências. É muito interessante. Nós há pouco já abordámos um pouco uma questão importante, que é a responsabilidade que a sociedade tem na educação. Não é? Uma sociedade presente na educação diminui acentuadamente os problemas de indisciplina na escola, porque naturalmente as crianças são mais disciplinadas, não é? Depois houve aquela questão que eu há pouco falei da Revolução Francesa, de tratar o outro como um outro e não como um igual, que as crianças precisam de liderança, de autoridade, de quem as conduza, também contribui para isso. Depois há aqui uma série de fatores relativos à nossa escola atual. Esta mediatização constante dos problemas da educação, não há nenhuma profissão em Portugal tão escrutinada e, digamos, tão devassada como a profissão de professor. É negativo para os próprios alunos, eles se sentem... Claro, se estiver sempre a abrir o telejornal a dizer que os professores não querem ser avaliados e que invadiram uma escola e que a polícia... Os alunos falam nisto mesmo na escola, nas aulas. Claro, percebem-se, não é? Eles veem os telejornais, não nas aulas não, mas eles conversam, normalmente estão do lado dos professores, não é? Os alunos têm ainda agora estava aqui no intervalo a mostrar aqui algumas coisas do relatório PISA. Os nossos alunos são os que mais gostam da escola pública portuguesa. Eles gostam muito da escola e de lá andar. É evidente que se estiverem em casa, imagina está a passar uma notícia sobre os professores e o encarregado de educação começa a dizer: pois, estes professores não sabem nada, não avaliam nada e são muito maus professores e não fazem bem os testes e não sei o quê, quer dizer, isso não ajuda. Bom, estamos a falar de crianças, não é? Quer dizer, também fui encarregado de educação, claro, e muitas vezes também achava que os meus colegas poderiam, na minha opinião, fazer uma outra coisa diferente, mas jamais verbalizei isso em frente à minha filha, não é? Estes modelos, no fundo, e estas incidências podem-se considerar como bloqueios atuais exatamente. Do modelo de ensino, aliás, bloqueios para o alcançar dos objetivos a que se propõe. Às vezes é esta coisa de comparar organizações e de falar de empresarialização das escolas, as escolas como empresas, não é? A escola é talvez a organização mais estudada, mas o seu organigrama é um organigrama muito diferente, porque o topo da pirâmide é a sala de aula, a disciplina é ali que tem que se garantir e tem que todas as condições de realização de uma aula, que é tudo o que está à volta, contribui para que a aula funcione bem ou não. E o papel do professor, digamos, o professor não vai acertar sempre, não há o professor perfeito, mas a obrigação de uma sociedade, que é o que fazem os finlandeses, é confiar no professor. Os finlandeses não têm inspeção de educação, não avaliam professores. E têm um sistema que toda a gente elogia, porque eles confiam nos professores. Um dos grandes problemas da sociedade portuguesa é a desconfiança, e a desconfiança leva muitas vezes... Mas esta desconfiança é transversal à sociedade portuguesa, não é exclusiva dos professores. Mas aí não é denunciador, isso leva claro, disciplina. Não é denunciador de um paradigma que existe na sociedade portuguesa, 40 anos depois, quase 40 anos depois, de exercício democrático e de prática democrática que
cotidiana e recorrente, independentemente das implicações que possa ter, que ao longo das décadas tem havido. Todavia, entendemos que a nossa sociedade não é uma sociedade muito participativa. Ou seja, não participa nem nos modelos de organizações, as estruturas de base vão surgindo pontualmente aqui e lá, mas não tem uma rede. Veja-se como as tão simples associações de moradores desapareceram, que era de facto a base da estrutura, estrutura administrativa não formal, que permitia uma relação direta com o que é depois o primeiro elo da cadeia administrativa, que é a freguesia. Mas quando, por outro lado, também esta relação que se estabeleceu no cidadão, o do pai com o filho, pai e mãe com os respectivos encarregados de educação com os filhos, veio a cortar aquilo que é a cadeia a cadeia de regras que era fundamental para a estruturação do indivíduo. Ou seja, muitas vezes o que assistimos é a tratar a criança como um ente igual. Exatamente. E não como um ente que é a informação que o que se lhe tem que dar é regras. Exatamente. São um conjunto de regras, porque ele vive em sociedade. Portanto, isto depois transposto para a sala de aula, se ele traz esse agregamento todo, de casa, ele chega à sala de aula vai implementar o mesmo. Eu tinha prática. Eu quando dirigi uma escola há muitos anos atrás, também uma escola profissional. E eu costumava dizer nas reuniões de professores: meus amigos, isto é muito simples. Professor professa, aluno aluna, funcionário funciona. Portanto, enquanto não for assim, e quando se derrima esta questão, ou seja, e que se dilui, perdem-se estas. Uma coisa é convocar alunos em faixas etárias distintas. Obviamente, se estamos a falar de faixas etárias do ensino superior, a relação é completamente distinta da relação do ensino ao nível do segundo ciclo. No fundo, é desvirtuar os papéis. Exatamente. Esta é a questão da indisciplina. Eu trabalhei numa escola, tive uma experiência de um trimestre numa escola, que é um projeto na Amadora, a Escola Intercultural, que dos 12 aos 15 anos, estamos a falar da faixa etária exclusiva dos 12 aos 15 anos, foi um projeto organizado pela Câmara da Amadora, pelo Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, para criar dar uma oportunidade a um conjunto de jovens que já tinham esgotado todas as possibilidades no sistema normal de ensino. Sim. Todavia, obviamente, eles viram tão descaracterizados, claro, que depois a tentativa de montar um modelo similar ao anterior pouco funcionava. Então acresceu-se as famosas disciplinas artísticas, que ou elas são levadas a sério, ou então passam a ser entretenimento puro e não cumprem a função que é serem educativas e ao mesmo tempo serem construtoras de personalidade e de vontades. Portanto, há aqui isto. Agora, a indisciplina, que é no fundo o mote de regresso que o Jorge lançou, não te parece que há esta transposição da realidade da casa, completamente, que de repente somos todos iguais, não que e aqui o tu que impera hoje em dia na educação, também se confundiu que tu é igual e portanto a criança, porque eu assisto muitas vezes jovens, crianças, não são crianças ainda, a questionarem os pais como se fossem iguais. É verdade. E isto para mim faz uma certa confusão. Eu por acaso, deixa-me dizer-te que lembro-me perfeitamente numa altura em que nós abrimos um concurso para um cartão eletrónico na EBI de Santo Onofre, fiquei surpreendido que os candidatos eram empresas que não me parecia que os seus produtos se destinassem àquele público e questionei-os. E eles então tinham estudos que diziam que 70% das aquisições dos agregados familiares eram decididos por crianças dos 0 aos 12 anos. E estávamos a falar de habitações, de automóveis e de não sei o quê. Mas eu não queria ser injusto. Os alunos em Portugal, há uma maioria de alunos que são disciplinados. Os professores têm uma relação muito boa com os alunos. Depois há outros que não, que estão entregues a si próprios e que vão para a escola em condições muito difíceis, não é? De falta de autoridade e situações de indisciplina e atualmente fome
e outras crianças muito abandonadas. E é evidente que às vezes torna-se um pouco difícil, basta numa turma de 20 e tal alunos, é inadmissível que haja 2 ou 3 que impeçam que a aula funcione e que todos os outros 20 e tal aprendam. Este é um problema difícil. Às vezes o que se pede também à escola é uma equação quase impossível. É que eduque para a excelência e simultaneamente inclua. Esta é uma equação, é a equação mais difícil da escola pública, e que a escola pública foi conseguindo, não é? De alguma forma fazer as duas coisas. Isto é preciso que se compreenda, é preciso que seja cuidado, que seja bem tratado, que seja elogiado, que seja estimulado. Deixa-me fazer uma provocação, mas também não é isso que alguma, já agora, que no discurso que se tem muitas vezes ultimamente, e em particular ultimamente na sociedade portuguesa, sobre o modelo público, modelo privado, sim, que o modelo privado, como institui, até por ser um modelo, no fundo segue o modelo agregador, no sentido em que cria um modelo de comportamento que isso é confundido como uma... Exatamente. Pode ser confundido como um modelo... Jorge, é fácil... Zé, desculpa, é fácil... Mas esta questão, claro, não é uma provocação. Não, escolhes os bem educados, os que são mais apoiados, depois dá essa aparência de tudo muito bem comportado, e depois estás preocupado com os resultados escolares. Nós sabemos... Eu há bocado, esta coisa de ser a escola pública não é só este mérito da excelência, é da escola pública, mas é também da sociedade portuguesa. Nós, como sociedade, temos que nos sentir orgulhosos do que fizemos nas últimas 2 décadas, porque se os nossos alunos vão ter melhores resultados, não é? Nós não podemos estar constantemente a dizer que as famílias no sentido lato, que a sociedade, mais do que as famílias, que a sociedade é importante, e quando os resultados aparecem, dizemos que a sociedade não fez nada, não fez o seu papel, fez o seu papel. Porque se calhar o que estamos a fazer agora é uma inversão de papéis, como falava há bocado o José, ou seja, da mesma forma que muita gente avalia o papel da União Europeia e então CEE desde 86 até hoje, em que muita gente critica que se está a utilizar meios políticos para atingir fins económicos quando deveria ser o oposto, ou seja, meios económicos para atingir fins políticos, aqui nas escolas estamos na mesma situação, ou seja, estamos a utilizar os resultados para atingir fins económicos quando deveria ser o oposto. Exatamente. Deveríamos estar a pensar como é que nós vamos utilizar este nosso capital financeiro, este nosso capital humanos, as infraestruturas e todos os atores e atrizes que compõem o modelo da escola. Exatamente. Para atingir objetivos claramente escolares, os resultados, porque desses resultados depende o futuro da nação. Há uma coisa que todos percebemos. E dá uma sensação que nenhum Ministro da Educação percebe isto. Eu acho que há uma coisa... Ou não percebe, ou então se calhar é como o outro amigo que antes de ser ministro tinha uma empresa de informática que vendia computadores. Bom, não interessa. Há uma coisa que os ouvintes percebem bem, quer dizer, quanto maior for a base, mais fácil é depois ter uma excelência. Quer dizer, o grande desafio da democracia, e há bocado falei-vos no Joseph Stiglitz, do preço da desigualdade, é ter uma base. A democracia é ter uma classe média forte. Onde há classe média forte há muito menos corrupção. Claro. Há muito mais empreendedorismo, há muito mais inovação. Isto levava-nos para... Jorge, deixe-me só dizer uma coisa que também me custa muito ouvir de algumas pessoas, é que a escola pública é para pessoas sem ambição, pessoas que não são inovadoras, pessoas que não são profissionais, e é uma coisa que para os professores custa muito. Há escolas públicas que se colocaram na vanguarda organizacional de todos os níveis, e as universidades, nós quando falamos do Sistema Nacional de Saúde, às vezes há umas coisas parecidas. Nós tínhamos os melhores indicadores, não sei, acho que temos ainda, na mortalidade infantil. Era uma coisa que nos devia orgulhar. Há vários indicadores no Serviço Nacional de Saúde que nos devemos orgulhar. Pois os profissionais do Serviço Nacional de Saúde foram todos formados na escola pública, não é? Nós temos uma série de engenheiros. A conclusão a que nós chegamos, e ainda estou à espera desse estudo, que não há, mas se Deus quiser, um dia teremos um mecanismo internacional que nos permitirá ter, nós, Portugal e todos os Estados-membros da União Europeia, que vamos chegar a uma conclusão a que neste momento convenientemente se diz que é uma conversa de café, mas na verdade os grandes profissionais formados nas escolas públicas, e repito aquilo que disse há pouco, há bons e maus em todo lado, ou seja, há grandes profissionais formados no privado e no público, e há péssimos profissionais no público e no privado. Mas dizia eu, vamos descobrir que os melhores profissionais da área do mercado de trabalho
foram formados, na sua maioria, nas escolas públicas, e os polvos e os tentáculos dos polvos e de que reinam no tráfico de influências estão nos privados. Porque esses já começaram a surgir. E não é menos verdade. Se tivéssemos aqui, por exemplo, um Carlos Daniel ou outros grandes jornalistas do nosso jornalismo, dos nossos mídia portugueses, poderíamos perceber que muitos grandes jornalistas foram afastados precisamente por quererem focar estes aspectos que eu acabei por falar. Como eu não tenho carteira de jornalista, estou mais à vontade. Sim. Desviámos um pouco da indisciplina, certo. Mas tudo bem. Mas está a ser uma conversa indisciplinada. Indisciplinada ainda bem, não é? Mas isto era para falar do quê? Sim. Era para falar da rede escolar e esta mercantilização da educação, para ser o nosso último tema, sim, que já vamos com um programa longo, porque isto põe em causa precisamente a democracia e a escola pública. Como é que o Paulo vê precisamente este excesso de mercantilização de público-privado, privado-público, que no fundo acaba por ser um marketing quase imposto às pessoas, que às vezes os pais, acredito, até fiquem com dificuldades de perceber para que lado é que que faz mais sentido ir com os filhos. Eu julgo que isso há 3 ou 4 questões que são muito claras. A iniciativa privada tem de ser tão elogiada ou incentivada numa sociedade, não é? Isso nem é questão que se coloque, claro, como a pública. Isso, claro, está fora de questão. E na educação também. As pessoas têm o direito, sempre estou a falar das escolas confessionais, não penso que estaremos todos de acordo, uns mais, outros menos e tal, mas as pessoas têm direito a ter fazer um colégio privado, por exemplo, que eu conheço alguns. O que não é justo é considerar os dois iguais, mas depois o nível de participação financeira estatal... Não, estou a falar de privado. Há privado que vive de propinas. Em todo o mundo há. E nós estamos todos de acordo. E há outro que vive do Estado. Agora, tudo o que vive do Estado tem que ter as mesmas regras. Você não pode, por exemplo, há bocado estava a falar da contratação de professores. Sim. Eu hoje estava a ouvir um professor contratado dizer uma coisa muito... Ele diz com toda a razão. Ele tem que concorrer para uma escola pública. Mas ele, se quiser concorrer para uma cooperativa, ou onde que é financiada pelas escolas, pelo orçamento do Estado, não pode concorrer. Certo? Não há concursos. Sim. Eu não sei, pergunto, Jorge, não sei se sabe como é que é. Se dizem que é por critérios de amiguismo e não sei o quê, e aquilo é financiado com o dinheiro público. Eles hoje estavam a ver esta prova, que esta prova que se tinham que fazer, contestaram para poderem concorrer, depois já estarem profissionalizados, mas se for para uma cooperativa, que também é financiada, já não tem que fazer prova nenhuma. Está a perceber? Quer dizer, é esta desigualdade. Depois há aqui uma questão que é muito importante, é que se associar à gestão... Porquê que aconteceu isto na Suécia? Também. Porque há uma seleção de alunos quando o que está em causa são os resultados. Porque qualquer pessoa que saiba de educação, que seja séria a discutir estas coisas, sabe que os alunos são fundamentais para se ter bons resultados. Claro. Os alunos que vêm com bom suporte familiar. Isto dito toda a gente sabe. Essa é uma ponte que ainda estamos, se calhar, muito longe de o Joseph Stiglitz diz mesmo que a Europa, que foi onde isto mais se atenuou, mas que as famílias com mais posses, etc., conseguem ter acesso às melhores escolas, às melhores universidades e por aí fora. Portanto, isso não tínhamos dúvidas. Nós, para conseguirmos, é o preço que pagamos pela desigualdade. Depois as democracias são mais frágeis. A nossa democracia estava a caminhar noutro sentido. É evidente, temos que nos orgulhar disso. Agora, esta ideia... Os resultados, estes instrumentos todos, são válidos. Depende da forma como os utilizamos. Aliás, qualquer instrumento científico é válido. Cada um analisa como mais lhe convém. Quem produziu a energia nuclear, digamos assim, põe o Hubble no espaço. Exatamente. Mas também faz uma bomba atómica e mata milhões de pessoas. Quer dizer... Como é que os utilizamos, os instrumentos? Eu parece-me que isto, associar a estes resultados... A mim preocupa mais os resultados. Se andar atrás... o feedback de todo este esforço... Se nós aqui formarmos uma escola privada aos 3, claro, não é? E temos que cobrar propinas. Se há um ranking de resultados, se nós estivermos em primeiro lugar, até podemos logo aumentar as propinas que aparecem nas pessoas de todo lado. Essa é uma visão economicista. Exatamente. Claro. Isto é... Mas do ponto de vista da competência também é importante avaliar os professores para perceber quais aqueles que contribuíram mais e aqueles que contribuíram menos. Isso é o privado. O que é um orçamento do Estado não pode ser assim. Porque se for assim, acontece como aos suecos. Há exclusão. Exatamente. Não tínhamos ilusões.
Portanto, o comentário que eu fiz era relativamente aos professores, não era relativamente aos alunos. Porque os dois são ponto primordial para o modelo funcionar. Olha, com os professores acontece a mesma coisa, porque às vezes até se fala desta coisa da municipalização, não é? Sim. Num orçamento... Como é que vê, aproveitando que fala nisso? Isso já existe, a municipalização, mas vamos lá ver o que é que estamos a falar. Nós temos, num orçamento de uma escola, como numa empresa, 70%, 80%, digamos assim, é para as pessoas, para o pagamento das pessoas, não é? Pronto. Isso é feito em Portugal, na minha opinião, bem. Concursos públicos nas escolas públicas. Concursos, transparência, não há nenhum problema com isto. Depois sobra ali uns 30%. E, por exemplo, no primeiro ciclo e no pré-escolar, já há alguns anos, já há bastante tempo, que esses 30% que vêm do orçamento do Estado para a gestão das instalações é feito pelos municípios no primeiro ciclo e no pré-escolar. Muitas vezes no segundo ciclo e no segundo e terceiro ciclo e no secundário, as escolas reportam diretamente aos serviços centrais. Muitas vezes os serviços centrais o que têm tentado é desconcentrar e que sejam os municípios a fazê-lo. Isto é uma forma de municipalização que é discutível, mas há aqui depois nesta opção de ser feito com o município, porque neste momento há uma empresa dos serviços centrais que faz a gestão de todos esses 30%, não é? Isso, de alguma forma, acabou com as economias locais. Percebe? Porque as escolas também e outras instituições também... Acha que é negativo? Eu acho que é. Eu acho que aí alguma coisa se pode fazer nesse sentido. O que é que sugeriria? Nesses 30%. Porque esse modelo à partida será aquele que vai ser aplicado em Óbidos? Não. Estou a dizer, isto é um modelo que funciona há décadas, para o primeiro ciclo e para o pré-escolar. A gestão das instalações é feita pelos municípios. Sim, mas ao nível da contratação, no próximo ano, o modelo que está a pensar... Não. Vamos lá ver. No caso de ser necessário contratar mais professores, ou seja, os que vierem do quadro, se não completarem todas as vagas necessárias para o funcionamento da escola, será o município que irá fazer a contratação das professores. Discordo em absoluto. Foi essa a informação que veio a público. Não, mas isso é aquilo dentro da reforma do guião, isso é um pouco a lógica. Então acha que é negativo? Porque vai cair no amiguismo, não é porque não sei como é que é nesse município, mas acho que há aí uma lógica de contratação por amiguismo muito acentuada, não sei se aí também é assim. Não há critérios, não há Acha que não vai haver critérios? Não estou a dizer o que tem acontecido na lógica deste tipo de modelos, que é o que acontece com as cooperativas, e aí o que se procura é uma precarização dos professores, e é o que tem acontecido no sentido deste equilíbrio que eu estava a falar, de 70-30% baixar para 50% e depois os outros 50% acabam por gerar lucro para os proprietários, no caso das cooperativas, e depois esses tais sinais exteriores de riqueza e por aí fora. O exemplo da municipalização a esse nível é muito grave. O Zé há bocado está a falar do Brasil. Nós temos uma série de coisas relacionadas com o caciquismo e este tipo de coisas que eu acho que é muito na nossa cultura. O Estado tem uma grande responsabilidade na escola pública e como um valor absoluto da democracia. E há muita coisa que sempre a escola é quase por definição uma instituição em crise. Sempre foi assim. A escola está sempre. Mas não poderá ser analisado de outra forma, e fazendo eu de advogado do diabo, mais uma vez, mas não poderá ser visto de uma outra forma, por exemplo, se houver um critério de contratação local, de aposta na baixa do desemprego. Isto estou eu, atenção, não estou a dizer algo que é uma pergunta, se este eventualmente fosse um critério, ou seja, estamos a falar de... se a contratação dos municípios tivesse, por exemplo, como critério ter um mínimo naturalmente de currículo, tem que ter o currículo para desempenhar o papel de professor daquela disciplina. Não podemos inventar, como se fazia na década de 80, dos disparates todos que se fizeram de algumas contratações para muitas escolas, e algumas até públicas. Mas que, por exemplo, para fomentar, ou ao contrário, para fazer diminuir a taxa de desemprego no concelho, poder apostar, ter como critério, além do currículo, o fator primordial de residir e estar inscrito no centro de emprego do concelho. Não me parece, eu não vejo qualquer problema com o software que existe, com a forma como o concurso de professores é feito, que isso seja feito como é feito agora, portanto não tem qualquer problema aí, e é feito de uma forma muito transparente, e um concurso público de conhecimento de toda a gente, e os professores acabam por ficar
a procurar ficar perto da sua residência, não é? Portanto, o problema das pessoas normalmente as pessoas tomarem conhecimento que estão muito longe da residência não é por causa disso. Eu gostava a referir aquelas pequenas reparações, por exemplo, e aquelas pequenas aquisições que as escolas têm que fazer e têm de a fazer na central de compras dos serviços centrais, e que, se for feita através do município, portanto, que é o que é feito no pré-escolar e no primeiro ciclo, e que há muitos anos que essa municipalização foi tentada fazer no segundo, terceiro ciclo e secundário. Agora são as plataformas. Os municípios nunca quiseram assumir isso porque tinham receio que o Estado Central não transferisse as quantias e depois tivesse que ser do orçamento do município. Portanto, eu, a este nível de discussão, eu entendo-a. Esta discussão que me estava a referir agora, eu referi há pouco, é da mesma família do farol sueco. É essa municipalização, porque tem por subjacente aquele discurso de que nós é que vamos contratar os melhores professores, e depois é preciso conhecer esse histórico. Eu não sei, mas... Portanto, o Paulo defende que toda a contratação deve ser claramente com base nos critérios académicos que estão definidos, tal software, há feita a candidatura... Olha, acho que pode haver. Eu há bocado estava a dizer que quando eu dirigi... A minha preocupação neste tipo de candidaturas é, como eu disse há pouco, fico com a sensação, posso estar errado, que é um modelo que para os mais jovens, para os... Não tem nada disso, tem a ver com vagas. Tem a ver com vagas. Que pode ser mais difícil. Numa escola tem, imagino, 140 professores, reformam-se alguns, entram outros, isto sempre foi assim. Portanto, ou saem ou deslocam-se para outra, mudam de escola porque têm necessidade de mudar de residência. Eu aí peço desculpa, mas se calhar tenho uma visão ligeiramente diferente, porque acho que mesmo os professores que estão no quadro, mesmo os professores que já têm um conjunto de direitos adquiridos, há alterações que deveriam de existir no modelo de ensino precisamente para impedir que estes modelos escondam os mais incompetentes e aqueles que prejudicam. Eu acho que isso é nivelar por baixo, percebe? Eu, francamente, conceber um modelo a pensar nisso, na exclusão de uns poucos... Não estou a dizer... Não é exclusão, mas eu deixo... Sim, mas eu não estou a falar de fazer um modelo que incida nisso. Não é isso. Se conseguisse corrigir... Não, sim, exato. Essa é uma grande dificuldade. Nós temos muita dificuldade de avaliar olhos nos olhos, mas isso é geral. Claro. E mesmo nesses modelos que está a referir de privatização, também não é olhos nos olhos. E às vezes até é pior porque as pessoas têm menos direitos, não é? Portanto, e estão mais desprotegidas. Eu acho que não se deve construir um modelo a nivelar por baixo, porque se o fizermos vamos puxar toda a gente para baixo, percebe? Eu acho que devemos elevar a fasquia. Eu, francamente, o que me parece é que eu estranho algumas coisas que me referi há pouco relativa a este modelo de municipalização, que parece esconder algumas obras faraónicas e esse tipo de coisa assim, e de pessoas que não lhes conheço histórico para se advogarem para advogarem uma contratação de professores como se eles fossem capazes. Quer dizer, quando eu ouço alguém dizer, por exemplo, um autarca dizer eu sou capaz de contratar os melhores professores para todas as áreas, quer dizer, é uma coisa espantosa que alguém tenha esse atrevimento e que não tenha alguma humildade. Claro. Só das duas uma, não sabe do que fala, ou então, francamente. Eu voto A. Ora, eu vou passar então agora à nossa rubrica da Agenda Cultural, porque a hora vai avançada, são 22 horas e 49 minutos, e vou fazer aqui um conjunto de sugestões para o próximo fim de semana, e de seguida faremos as despedidas com o professor Paulo Prudêncio para que possa o José Ramalho colocar uma última questão para o professor Paulo Prudêncio poder responder. Então, sugestões para o fim de semana que antecede o Natal. E nem mais. Sugerimos no município da Ruda dos Vinhos um recital de Natal, Lucília Jesus Soprano e Salomé Matos na harpa. Os bilhetes estão à venda no posto de turismo, e isto vai ser precisamente no auditório municipal do município da Ruda dos Vinhos, no próximo dia 22 de dezembro. Sugerimos ainda também no município da Ruda dos Vinhos um seminário Avaliação e Diagnóstico do Risco e do Perigo, instrumentos de avaliação do maltrato contra crianças e jovens. Inscrições gratuitas, e vai ser precisamente no auditório municipal. Este evento vai decorrer já precisamente amanhã, durante todo o dia. No município de Óbidos vai decorrer em breve também, já no fim de semana, no último sábado do mês, o mercado mensal da Aroeira.
há que aproveitar, porque estes mercados do município de Óbidos, neste caso na Amoreira, contêm autênticas pérolas e quem sabe se não estará lá as suas prendas de Natal ou do início de ano. A festa de Natal da Universidade Sénior da Nazaré vai ter lugar também no dia 20 de dezembro, com teatro, poesia, danças, tem entrada livre, vai decorrer no Cineteatro da Nazaré e vai começar às 2h30, 14h30 do dia 20 de dezembro. No Cadaval, festa da Freguesia do Vilar, no fim de semana 20 e 21 de dezembro, no pavilhão do Grupo Desportivo Vilarense, com tasquinhas, artesanato, animação musical, entre muitas atividades. Isto no Vilar, no Cadaval. Também ainda no Cadaval, festa de Natal em Chão de Sapo, no dia 21 de dezembro, que vai ter um jantar de Natal às 7h30 da tarde, carne de porco à portuguesa, seguido de banda, e decorrerá no pavilhão do Chão de Sapo, da coletividade do Chão de Sapo. Sugerimos ainda, também neste caso na Arruda dos Vinhos, um presépio vivo que podem ver a partir do dia 21 de dezembro às 15h30 e que tem um pormenor, que é um presépio vivo e vai ser junto ao hospital na Arruda dos Vinhos. Existem vários horários que vão fazer algumas demonstrações ou recriações históricas, melhor dizendo, que vai ser no dia 21 às 15h30, 17h30 e às 18h e no dia 22 às 13h e às 15h. Presépio vivo na Arruda dos Vinhos. Sugerir ainda também no Cadaval a 11ª Feira Mensal da Vila do Cadaval, que é uma nova feira mensal que se realiza no terceiro sábado de cada mês, dentro da vila. O horário é das 8 da manhã às 17h. Isto, horário de inverno, portanto vai ser este dia 21. E last but not least, em Caldas da Rainha, sugerimos Funky Bones Factor, já no dia 21, este sábado à noite, às 21h30, com artistas que vão operar um trabalho ao nível musical e não só, que é um trabalho de grande qualidade artística a não perder, às 21h30 no Centro Cultural de Caldas da Rainha, este sábado. E no dia 22, Lago dos Cisnes, pela Russian Classical Ballet, Lago dos Cisnes, da Swan Lake, às 17h30 do dia 22 de dezembro. E fechamos assim as sugestões para o nosso fim de semana. José Ramalho, uma última questão para o nosso convidado. Ora bem, o tema da educação é bastante apelativo para abordar, porque é transversal à sociedade e é fulcral para a estruturação de uma sociedade. Eu costumo dizer que eu prefiro ter um líder político que seja alguém bem formado e com uma capacidade de entender o simbólico e que só a escola lhe pode dar, do que ter um político que não tem este mundo simbólico, portanto depois não sabe interpretar aquilo que não é visível e entendível, e por isso é que ele é um líder. Ele não é líder político só porque chegou lá por um conjunto de processos. A educação é uma cadeia que, naquilo que é o sistema escolar, é uma cadeia perfeitamente estruturada e que vai até cá acima, ao ensino superior, com todos depois os desenvolvimentos que ele tem, com mestrados, doutoramentos, pós-docs, e por aí fora, ciência de investigação, por aí fora. Esta discussão que temos hoje, e cada vez mais premente, tendo em conta que a discussão em Portugal não é a mesma discussão a ter em Espanha sequer, nem a mesma discussão a ter ali na Alemanha. É uma discussão que passa fundamentalmente por uma questão de investimento, que quantidade de investimento e que tipo de investimento financeiro e fundamentalmente neste modelo educativo. Vivendo nós um paradigma financeiro muito específico que todos nós sabemos e conhecemos, parece-te a ti, Paulo, que deve ser muito mais uma discussão a ter, ou seja, uma boa formação a nível superior, é a formação dos técnicos, no fundo, dos técnicos da educação, que depois vão intervir no sistema educativo, promoverá uma discussão séria sobre o fenómeno da educação, que depois se torna transversal à sociedade, ou, ao contrário, é uma discussão que é a própria sociedade que a deve implementar para que depois toda a cadeia seja estruturante na discussão. Ou seja,
sabendo que nada é estanque nesta discussão, não podemos, tem que haver aqui uma relação, ele tem que caminhar a par, sem dúvida. Todavia sabemos que não é assim que acontece na realidade. Qual é o caminho que deve ser tomado, na tua opinião, sendo um investigador destes fenómenos da educação, para que no futuro o tema educação seja um tema estruturante como ele o é, mas que também, ao mesmo tempo, tem que ser um tema que tem que estar estável durante um período de tempo significativo e não ser sujeito a sucessivas reformas ou pseudo-reformas e a sucessivas interpretações que fazem com que proporcione fundamentalmente alterações, mesmo que não sejam reformas. Sendo uma discussão, sendo uma pergunta que não é larga, mas gostaria que tu... Colocas, é uma questão muito interessante e é mais lata do que propriamente a educação. Alguém há tempos disse que nós vivemos um tempo de absolutização do presente e de supressão do futuro. Nós não conseguimos olhar para a frente, os políticos têm essa dificuldade, não sabem o que é que vai acontecer no mês seguinte, nem quanto mais no ano seguinte. Agora, o que em relação à questão da escola, quase como o ovo e a galinha, não? Que está a primeira escola ou a sociedade ou uma sociedade melhor vai fazer com que haja uma escola melhor, eu preferia fazer uma espécie de simultaneidade, quer dizer, não é possível, não há questões isoladas. Aliás, nós vivemos um período de crise, não estou a dizer nada de novo, muito sobreaquecido, e que ainda não conseguimos fazer um distanciamento um distanciamento histórico para olharmos para o presente e para conseguirmos compreender. O que tivemos hoje aqui a falar sobre os resultados de PISA e o que é que eles implicaram nesta separação de águas, há 3 anos era impossível fazer este discurso. Era impossível. Se eu aqui há 3 anos dissesse que a escola pública foi um valor da democracia, que tem estes indicadores excelentes, que hoje que são irrefutáveis, ninguém me levaria a sério. Mas, portanto, isto para dizer que é difícil, vivemos o presente, desassossega-nos tanto, estamos todos tão inquietados com o que nos vai acontecer a cada um de nós e à sociedade e aos que nos rodeiam. Só ouvimos falar de pessoas cheias de problemas. Ainda outro dia foi muito interessante um discurso que o Barack Obama fez no Congresso sobre o facto de 80% dos americanos não saberem se vão ter emprego no dia seguinte. Isso para eles é uma tragédia. Isso é um discurso que contraria aquela lógica de que as pessoas têm que estar sempre no mercado, não é? Portanto, têm que estar sempre disponíveis. Isso foi criou-nos sérios problemas, vai-nos criar problemas mais sérios ainda, não tarda, porque vamos ter mais idosos isolados, a mobilidade leva a que as pessoas não tenham suportes depois de familiares, e são problemas muito interessantes que se também passam, nomeadamente pela escola, mas a escola é um micro-universo no meio de toda esta questão. Mas eu percebo micro, mas com um papel macro na sociedade. Exatamente, mas o papel é o papel do ensino, da escolarização. Nós acreditamos todos que atenuamos a desigualdade de oportunidades com uma sociedade mais escolarizada. Claro. Independentemente, pois há exceções à regra, como é evidente, não é? Não confundamos, há pessoas sem escolaridade muito bem educadas e o contrário, não é? Portanto, mas temos que acreditar nisso e isso tem dado provas. Agora, precisamos de uma sociedade presente para garantir que essa escola pública, não é? Que a escola faça o seu caminho. E depois precisamos que a escola escolarize as pessoas para que as pessoas como cidadãos a preservem como um valor precioso. É um desafio. Eu francamente acho que Portugal é o que tem feito nas últimas décadas, não é? Nós olhamos, é evidente que depois olhamos olhamos porque é que nós temos tanta corrupção. Se calhar temos tanta corrupção porque não conseguimos construir a classe média forte que impediria nos países do Norte da Europa. E é muito interessante o exemplo sueco, porque o exemplo sueco é aquela coisa que as pessoas dizem assim: quando uma sociedade é suficientemente rica, completamente escolarizada e sem analfabetismo, podemos liberalizar a escolha. Que temos ali temos uns cidadãos muito capazes de fazer tudo isto, e os resultados foram o que foram. Portanto, quer dizer, e isto vai um pouco de encontro ao que tu estás a dizer, uma sociedade que tinha isso tudo, não é? Que estava
consciente, muito bem, obrigado. Obrigado por ter aceito então o nosso convite. Não vos agradeço. Eu é que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Voltará garantidamente. Eu gostei muito, foi muito agradável. Desculpa lá interrompê-lo, mas foi agradável. Agora estamos aqui há duas e. É verdade. Até uma próxima. Muito e boas festas para vocês. Exatamente. E somos educados. Tentamos. Ora bem, professor Paulo Prudêncio, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer tê-lo nos nossos estúdios, votos de boas festas também para si e para os seus, tudo de bom, um bom ano, e que a educação esteja de melhor saúde no próximo ano e que se possa melhorar aquilo que há a melhorar. José, vamos às despedidas dos nossos ouvintes, desejando umas boas festas. Há depois umas surpresas para a semana. Com um programa que foi bastante dinâmico na discussão. O tema é universal e como tal foi um programa que assim que os ouvintes tiveram aí de orelha atenta nas ondas etéreas e artesianas. Um grande abraço, boas festas, enfim, já agora que naquele ano novo saltem, pulem e acima de tudo, como estamos na região oeste, comam piras bêbadas. Umas boas festas para todos, e antes de terminarmos, como tinha prometido, com a canção de embalar de José Afonso, que é para sermos embalados nesta noite fria de quase inverno, que ainda não é inverno, mas está quase, com uma última informação que estou certo vai deixar os nossos ouvintes muito felizes para estas épocas natalícias e de passagem de ano, e a informação é a seguinte: de acordo com o Institute of Occupational Medicine de Lodz, foi descoberto que beber vinho regularmente cria espermatozoides mais fortes e que as recomendações para que, sobretudo os jovens casais que entretanto estão a pensar ter novos rebentos, as recomendações que vêm de Lodz é que devem ter mais lazer, devem beber mais vinho, beber menos café, pois assim os seus espermatozoides serão mais fortes e ajudará na procriação. É natural que com tanto álcool são mais deambulantes. Votos de boas festas a todos. A Hora do Ancião regressa no próximo ano, mas entretanto deixaremos algumas surpresas e haverão algumas informações curiosas durante a semana num programa Natal especial da Mais Oeste. A todos umas boas festas, boa semana, e fiquem então com Zeca Afonso. Votos de uma boa noite, boas festas, boas entradas.